Boa tarde, família em Cristo. É um prazer estar aqui com os irmãos hoje para mais uma meditação da nossa devocional. E hoje nós vamos falar sobre família. Como é de conhecimento de todos, o mês de maio nós comemoramos o mês da família. Então gostaria de trazer hoje uma breve reflexão sobre esse tema. E a palavra-chave que eu queria estar trabalhando com os irmãos hoje é a palavra convivência, a convivência familiar e a importância dela para a nossa formação como pessoa, como indivíduo e a nossa formação espiritual através da convivência que nós temos com os nossos familiares e como isso pode interferir na nossa vida. Sei que nós temos as nossas obrigações, as nossas atribuições, às vezes ficamos até mais tempo no trabalho do que em casa, e isso é saudável, isso é interessante, devido à nossa preocupação como pais em relação ao sustento do lar, né? Muitos valores nós ensinamos para os nossos filhos, até valores materiais mesmos, isso nós passamos. Mas o que nós não podemos deixar de falar são a questão dos valores espirituais, a questão de valores ao qual nós temos nesse mundo e que irão passar, que nós iremos carregar conosco até a eternidade. E um desses valores a gente chama de convivência, porque alguns valores eles só são gerados através da convivência. Sei que nós estamos transmitindo um vídeo à distância, estamos na era da tecnologia, do ensino à distância, isso é bom, mas nada substitui a convivência, né? Nem toda teologia estudada até hoje teve um fundamento tão sólido quanto a teologia ensinada por Jesus aos seus discípulos. Por mais que os teólogos estudem a teologia a fundo, nenhum deles terão tanto conhecimento quanto os discípulos tiveram com Jesus, porque eles aprenderam na prática, através da convivência. E Jesus deixa isso bem claro. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 11, na parte B. Jesus diz o seguinte: se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos das coisas que eu faço. Ou seja, vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, creiam apenas nisso e verifiquem as escrituras do Antigo Testamento para vocês verem que eu sou o Messias. Lá você vai encontrar no Antigo Testamento indicação de que eu sou o Messias. Se vocês não acreditarem no que eu estou falando, vejam que os milagres que eu estou operando, todos eles estão nos escritos do Antigo Testamento. Esse texto fala de uma transmissão de conhecimento através da convivência. O apóstolo Paulo também deixa a sua contribuição na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, onde Paulo acaba de chegar numa cidade chamada Corinto, e quando ele começa a falar de Jesus, ele percebeu que poucas pessoas já ouviram falar de Jesus. Então ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Ou seja, eu estou falando para vocês de Jesus, alguém que vocês ainda não conheceram, mas veja o que eu estou fazendo, olha o meu exemplo, olha o meu comportamento e vejam Cristo em mim, né? E nós sabemos, falando que nós estamos vivendo um período de confinamento. Graças a Deus isso vai acabar, se Deus quiser, vamos orar para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas um costume que nós devemos, um legado que devemos conservar dessa pandemia é esse confinamento, é esse momento em que nós estamos vivendo em família, esse momento onde nós estamos mais próximos. Isso é muito importante porque o versículo diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. Ou seja, o versículo diz: instrui o menino no caminho, não o caminho. Esse no caminho quer dizer que é junto com eles. Ou seja, ensine valores, que os valores têm um potencial muito grande de estar transmitindo conhecimento. Ou seja, a convivência ela tem um potencial de estar transmitindo conhecimento. O preço das coisas materiais, elas são até importantes serem transmitidos, mas no mundo espiritual, esse dinheiro que você carrega na sua carteira, no banco, ele não tem valor nenhum para Deus, certo? Então a palavra-chave que eu deixo hoje é a convivência, é a palavra de reflexão de hoje, né? E Jesus dá também o exemplo saindo da eternidade para ter uma vida de convivência conosco.
uma vida de relacionamento conosco. Tenha uma boa tarde, que Deus abençoe essa palavra em seu coração.